Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí alegres, contentes e felizes na companhia do nosso querido Jesus, do doce Espírito Santo e na companhia da sua família e dos seus amigos que você tanto ama e quer bem. Bom, pessoal, a partir de hoje, a professora Esther vai estar trazendo para vocês uma série de lições sobre a Bíblia. A partir de agora, tá bom? Eu vou começar com vocês a contar histórias da Bíblia. Eu tenho trazido assim partes de história bíblica para vocês, já trouxe histórias de vários personagens, mas a partir de hoje eu vou começar com vocês da Bíblia lá do comecinho, lá do livro de Gênesis. Então eu vou explicar para vocês o começo, a criação, dentro dessa série Deus, o Rei Criador. Aí depois que eu terminar essa série lá do começo até a história de Noé, aí eu vou dar uma pausa nessa primeira parte da Bíblia do Velho Testamento e vou contar para vocês a história da vida de Cristo, tá ok? Mas para me contar a história da vida de Cristo, vocês têm que saber como tudo começou, por que Jesus veio. Então, eu vou estar trabalhando com vocês agora a Bíblia mesmo em si. Vai haver, como eu sempre faço, uma pausa entre uma série e outra. Vou estar colocando uma história de comportamento, uma fábula com fundo moral para vocês. Mas a minha intenção é até no final do ano eu estar contando para vocês toda a história da vida de Cristo, tá bom? Que é o nosso Senhor e Salvador, que foi através dele que Deus o enviou para que nós pudéssemos ter a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Mas, para mim começar a estar explicando para vocês sobre Deus, o Rei Criador, primeiro nós temos que saber que livro é esse, não é? Que Deus nos deu, que nós o consideramos a sua palavra. Então, eu não sei se às vezes você já pegou algum livro aí na escola que a professora mandou você ler, ou você leu porque você gosta, um livro biográfico. O que é um livro biográfico? O livro biográfico é aquele livro que conta a história do autor do livro. Então, tem muitas pessoas que elas falam assim, eu vou deixar registrada a história da minha vida para que todos saibam o que aconteceu comigo. Muitos homens, né, da história, né, homens passados, nós temos os livros da vida deles. Vou dar, por exemplo, nossa aqui no Brasil. Nós temos a história do presidente Getúlio Vargas, nós temos a história de vários artistas que escreveram sobre a sua vida, nós temos também história sobre várias pessoas assim que pregaram a palavra de Deus e tem a vida deles contada. Tem dois autores assim que foram homens tremendos, né? Assim que levaram a palavra de Deus. Eu gosto muito da biografia deles, que é o Moody, Charles Spurgeon, tem também a história de Martinho Lutero, né? Que tem os livros que contam a história da vida deles. Alguns o próprio autor escreveu, é autobiográfico, mas outras pessoas que conviveram com eles foram que escreveram esse livro. Então, aqui, hoje, nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. Quando nós lemos esse livro, nós conhecemos o autor, como ele é, as coisas que ele fez lá no passado e que ele fará. Então, este livro, que é um livro autobiográfico, por que esse livro aqui é uma autobiografia que conta histórias? Porque esse livro aqui foi Deus quem deixou pra gente. Então, dentro desse livro aqui, nós vemos o que Deus quer, como ele é, o que ele é. Eu já contei para vocês, já fizemos 2 séries de como é Deus e quem é Deus. Como é que eu sei como ele é? Como é que eu sei o que ele é? Quando eu leio o seu livro, a Bíblia, a palavra de Deus.
Então, ó, Deus nos amou tanto que ele nos deu a sua palavra para que possamos saber como ele é e quem ele é. E a Bíblia nos diz o quê? Que Deus, ele é criador. Deus, ele é criador de todas as coisas, inclusive você. Olha aí, ó, pega seu dedo e olha para a sua digital. Não tem aí um monte de tracinhos no seu dedo? Essa é a sua digital. Então, ó, nelas estão as suas impressões e cada pessoa é única. Essa impressão digital que eu tenho aqui no meu dedo, que você tem o seu aí, outra pessoa não tem. É só você que tem. Então, ó, isto mostra a maravilhosa criação de Deus. Este é apenas um detalhe que mostra como você é precioso para Deus. Outra verdade sobre Deus é que ele é amor. Em 1 João, aqui ó, no capítulo 4 e no versículo, a parte B do versículo, fala bem assim, ó, porque Deus é amor. Então, aqui na Bíblia está falando que Deus é amor. E o amor de Deus por você é mais maravilhoso do que você pode imaginar. O amor de Deus por você, mas é tão grande, que Ele quer que um dia você vá morar lá no céu junto com Ele. Há lugar maravilhoso aonde Ele mora. Ele criou o céu para que você vá morar lá com Ele. E a Bíblia também diz que Deus é santo. Isso significa que Ele é perfeito. E que Ele é bom também. E Deus é o Rei, pois está no comando do mundo que Ele criou. E Deus é o quê? O Rei Criador. Ele é santo, Ele ama você. E quando você olhar para as suas impressões digitais, lembre-se de que Deus ama você. Estas são apenas algumas das coisas que a Bíblia diz sobre Deus e sobre como Ele é. E foi justamente para que você e eu pudéssemos conhecer a Deus que Ele nos deu a Bíblia. A Bíblia é um livro muito antigo. Ela foi escrita há milhares de anos. Como podemos saber que a Bíblia que estamos lendo hoje é a verdadeira palavra de Deus? Como é que a gente pode saber isso, professora? Nós sabemos que para que a Bíblia, a palavra de Deus, fosse escrita, ele usou aproximadamente 40 homens, 40 pessoas diferentes, com personalidades diferentes, para escreverem conforme ele, Deus, os dirigia. E demorou mais de 1.600 anos para que toda a Bíblia fosse escrita. A maioria dos escritores da Bíblia, eles não se conheciam. Mas como a Bíblia é o perfeito livro de Deus e não o livro dos homens, todas as partes da Bíblia concordam entre si, embora os escritores vivessem em épocas diferentes, de tempo e de lugar. Olha só para vocês verem que coisa maravilhosa. Então, ó, nós também podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que nós podemos saber isso? Porque a Bíblia é verdadeira por outra razão. A Bíblia é verdadeira porque Deus preservou a sua palavra por anos e gerações. Milhares de anos atrás, entre os judeus, o povo escolhido de Deus, existiam pessoas chamadas escribas. Quem que eram os escribas? Os escribas eram pessoas cujo trabalho era copiar a palavra de Deus várias e várias vezes, com muito cuidado, exatamente como estava no original, para não faltar nada. E para copiar a palavra de Deus, eles não tinham como nós temos hoje computadores, tablets, celulares ou caderno. Não. Impressora para poder imprimir, não. Eles copiavam à mão com uma pena especial, em rolos feitos por peles de animais, que eram chamados de pergaminhos.
ou então em papiros, que era um tipo de papel que existia antigamente. Depois de algum tempo, os rolos e os papiros, né, os rolos de pergaminhos e os papiros estragavam e eles tinham que reescrever tudo de novo, do mesmo jeitinho que estava escrito. Então, os escribas eram muito cuidadosos quando copiavam a palavra de Deus. Eles tinham um temor, um respeito pela palavra de Deus. E eles faziam aquilo com muito cuidado para não errar e copiar exatamente como aquele um que estava estragando estava escrito. Se eles cometessem um pequeno erro, um errinho ali que eles erravam com aquela pena ali, que dava um pinguinho de tinta no lugar errado, eles tinham que recomeçar tudo de novo. No momento de escrever o nome de Deus, então, eles tinham, um modo especial de parar e mostrar o respeito por Deus antes de copiar o nome dele. Eles, até para escrever o nome de Deus, eles tinham reverência. Por isso, nós podemos saber que a Bíblia é verdadeira e perfeita, pois os escribas copiaram com muito cuidado a palavra de Deus por centenas de anos, muitas e muitas vezes. Então, por isso, a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Também podemos ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus anunciava suas palavras aos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram homens que falavam em nome de Deus. Como é que eu posso ter certeza disso? Porque aqui na Bíblia, ó, no livro de 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21, está escrito bem assim, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, Deus separou esses homens, os profetas, que eram homens santos de Deus. O que significa isso? Eram aqueles homens escolhidos de Deus para levar a sua palavra. E Deus dizia aos profetas o que escrever. E com as suas próprias palavras e seu próprio estilo, eles escreviam a palavra de Deus. Então, cada um, na sua época, eles tinham o seu estilo, a sua forma de escrever. E aqui na Bíblia, na palavra de Deus, existiu um homem, um profeta chamado Jeremias. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, olha só, você vai agora escrever a minha mensagem para o povo. E Jeremias começou a escrever, chamou seu escriba, chamado Baruque, e falou para Baruque. Esses dois homens, eles viveram no reino de Judá durante um período muito difícil. E aí Jeremias chamou Baruque, que era o escriba da época, para escrever o que Deus estava falando para ele, através do Espírito Santo. Então, nessa época que esses dois homens viveram, o povo de Deus estava adorando a falsos deuses e havia se esquecido do único Deus verdadeiro. E Deus ficou muito triste com isso, porque é só Ele que nós devemos adorar. Então, como um bom pai, Deus queria o melhor para o seu povo. E o melhor era eles amar a Deus e obedecer a Deus. Se eles não se voltassem para Deus, Deus teria que castigá-los. Se Deus iria castigá-los, primeiro ele ia fazer o quê? Ele ia avisá-los, assim como o papai e a mamãe faz com a gente. Você está fazendo coisa errada? Aí o papai fala: olha, se comporta, hein? Porque senão eu vou te corrigir. A mamãe fala: você está querendo que eu te coloque de castigo, te dê umas palmadas? Toma jeito, menino, para de fazer isso que é errado. Então, se o papai e a mamãe nos avisa antes de corrigir, da onde foi que ele tirou essa ideia? Da Bíblia, da palavra de Deus. Porque Deus, antes de nos corrigir,
nos castigar pelo nosso erro, ele faz o quê? Ele nos avisa. E como é que ele nos avisa? Principalmente através da sua palavra. Então, ele teria que castigar o povo, porque o povo está errado, mas ele estava dando essas palavras a Jeremias para chamar a atenção do povo. Então, Deus pegou e falou para Jeremias: anote essas palavras que eu lhe digo, eu vou castigar o povo, porque se afastou de mim. Mas escreva essas palavras para que, quando ouvir, o meu povo se arrependa dos seus pecados e se volte para mim. Só que o povo não acreditava mais em Deus e nem tinha mais respeito por ele ou pelas palavras de Deus. E não acreditar, crianças, em Deus, na sua palavra, isto é pecado. O que é pecado, professora? Pecado é tudo que você pensa, que você fala e que você pratica que desagrada a Deus. Se você tem um pensamento do dia, eu não tô nem aí, nem me importo com Deus. Ou se você diz, a Bíblia não é verdade, é apenas um monte de história inventada. Isso é pecado. Adorar outros deuses em vez de um único Deus, isso também é pecado. E por causa do pecado, todas as pessoas merece o castigo. Que castigo é esse? Viver separado de Deus. Quer dizer que você já nasceu pecador. E se você já nasceu pecador, quer dizer que você já nasceu com vontade de fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o nosso coração, a parte de nós que pensa e sente, é pecador e inclinado para o mal. Está aqui, no livro de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Está aqui, em Jeremias 17:9. Então, nosso coração nos engana e nos leva a não acreditar no que Deus diz. Então você pode confiar no que a Bíblia diz, porque ela é a verdadeira palavra de Deus. Se você não acredita na Bíblia, você está o quê? Pecando. E não acreditar e não ter respeito por Deus e pela Bíblia é pecado. E o povo não acreditava mais em Deus e nem tinha mais respeito por ele ou por suas palavras. Eles estavam até mesmo adorando a deuses falsos. Eles estavam adorando a deuses que eles tinham criado pelas suas próprias mãos. Então, Jeremias chamou Baruque e Baruque escreveu as palavras do Senhor conforme Jeremias ia ditando para ele. Não sabemos quanto tempo isso levou, mas sabemos que Baruque escreveu tudo com muito cuidado. Então, quando Baruque terminou de escrever, Jeremias pegou e falou para ele: olha, vá ao templo. O templo era o quê? Era um lugar especial onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Então ele falou: vai lá ao templo, leva isso que eu ditei para você, que você escreveu, e leia estas palavras. Pode ser que o povo se afaste dos seus pecados e então Deus terá misericórdia deles. E o que é misericórdia, professora? Misericórdia é perdoar mesmo quando alguém merece ser castigado. Às vezes, você fez uma arte tão grande, aprontou, sabe? Aquela coisa que você fala: nossa, a mamãe já me avisou, agora eu vou apanhar. Agora ela vai, me dar uma surra, porque eu agora mereço. Aí você chega em casa, você já chega assim, né? Com medo de a mamãe pegar você e te colocar de castigo. Mas daí ela tem o quê? Misericórdia. Você merece, você sabe que você aprontou feio, mas a mamãe fala: olha, dessa vez eu vou deixar passar.
não vou te castigar. Então, Deus havia dado ao seu povo muitas e muitas chances de mostrar para eles que ele o amava e que ele queria que eles o obedecessem. Então, Deus estava oferecendo para eles misericórdia. Deus estava dando para eles mais uma chance, falando: olha, se arrependam dos seus erros, vocês estão adorando a deuses estranhos, parem com essas práticas, me peça perdão que eu vou perdoar a vocês. Então, foi por isso que Deus mandou Jeremias, através de Baruque, escrever essas palavras. E foi por isso que Deus nos deixou a Bíblia, para que nós pudéssemos ver como ele é misericordioso. E a Bíblia fala sobre o seu pecado, mas também diz como você pode ser perdoado do seu pecado. Como é que eu posso ter perdão dos meus pecados? Quando lá no Antigo, né, que essa história que eu estou contando para vocês sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, está onde? No Antigo Testamento. Então, Deus, ele prometeu que enviaria, está aqui no Antigo Testamento, que ele enviaria um Salvador, alguém perfeito que levaria o castigo pelo meu e pelo seu pecado de uma vez por todas. Mas é no Novo Testamento, aqui na parte B da Bíblia, que fala sobre este Salvador. E quem é este Salvador? É Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Jesus, ele nunca pecou, ele era o único que poderia levar o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Jesus permitiu ser pregado numa cruz por homens maus, e ali ele sofreu e morreu, mas ao morrer Jesus recebeu o castigo que eu e você merecíamos pelos nossos pecados. Então Deus teve misericórdia de nós. E como ele demonstrou essa misericórdia? Através de Jesus, o seu perfeito Filho. Aqui, ó, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, está escrito bem assim, ó: porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que é Escrituras? É o outro nome que nós damos para a Bíblia, a palavra de Deus. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, ó, a palavra de Deus diz que Jesus morreu e ressuscitou e hoje está vivo com Deus no céu. Então, por que nós cremos isso? Porque está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. E Deus nos deu a Bíblia para que nós soubéssemos como ele foi misericordioso ao enviar seu Filho para receber o castigo pelos nossos pecados. Assim também Deus estava mostrando misericórdia pelo povo, né? Quando ele pediu para que eles se afastassem dos seus pecados. Então, Baruque fez como Isaías tinha mandado. E aí Baruque foi até o templo, ele levou lá tudo o que Isaías tinha mandado ele fazer. E quando ele chegou ao templo, as pessoas já estavam reunidas lá. Aí Baruque foi e leu a palavra de Deus. E um dos homens que ouviu a leitura se chamava Micaías. E ele foi até onde estavam os outros escribas, os oficiais, né, que eram os importantes que escreviam tudo para o rei. E contou para eles tudo que Baruque havia lido, a mensagem que o povo seria castigado por Deus, a menos que se arrependesse. E os escribas e os oficiais falaram: nós precisamos ouvir isso também. Então eles mandaram chamar Baruque, que leu a palavra de Deus para eles. E os oficiais e os escribas ficaram com medo, né, da mensagem de Deus sobre o castigo que viria, e disseram: nós temos que avisar o rei Jeoaquim. Mas eles foram e fizeram mais uma pergunta para Baruque:
Diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Quem foi que ditou isso para você? Aí Baruque foi e falou, foi o profeta Jeremias. Foi ele quem ditou essas palavras e eu escrevi com tinta no rolo. E o próprio Deus tinha dado as palavras a Jeremias. Deus estava falando ao seu povo por meio da sua palavra. Agora, criança, se você já tem Jesus como seu Salvador, então Deus fala com você por meio da Bíblia também. E a Bíblia é a mensagem de Deus para você. É nela que você aprende como Deus é. Por meio da Bíblia, você conhece mais sobre Deus, aprende a amar a Deus e obedecer ao que Ele diz. Quanto mais você conhece a Deus, mais o seu amor por Ele cresce. Aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, e no versículo 15, está escrito bem assim, ó. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ó, se você desde criança você já ouve a palavra de Deus, então você vai crescer cada dia. Em 1 Pedro 3,18 fala também, crescei, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço no conhecimento da palavra? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela ensina sobre quem Deus é, te corrige quando você peca, ajuda você a viver corretamente, conhecendo e amando a Deus cada vez mais e vivendo para Ele, lendo a Bíblia e deixando Deus falar com você por meio dela. Você vai estar pronto a fazer o trabalho que Deus quer que você faça para Ele. Que trabalho é esse precioso que Ele quer que você faça? Que você divulgue o Evangelho, ou seja, as boas novas de Deus para seus amiguinhos, seus coleguinhas, para sua família, para aqueles que ainda não conhecem. Qual que é essa verdade que Deus quer que você anuncie? Que Ele é amor, mas que Ele castiga o pecado, mas que Ele também é misericordioso. Então, o amor de Deus é tão maravilhoso por você que, como eu li para vocês lá no começo, em 1 João 4:8, a parte B, que ele fala, Deus é amor. Então, o amor de Deus por você é tão grande que Ele quer que um dia você vá viver no céu com Ele. Então, isso significa que Ele é perfeito e sempre faz o que é certo e bom. Deus é o Rei, pois está no comando do mundo que criou, e por Ele ser Criador e Santo, Ele quer que você vá morar com Ele lá no céu. Isto mesmo. Então, ó, Deus, Ele estava falando para o seu povo por meio da sua palavra que Ele deu a Jeremias. Então, depois que Baruque contou que Deus transmitiu a palavra a Jeremias, os oficiais escribas disseram, ó, você, Jeremias, precisam se esconder. Vocês não estão seguros, porque quando o rei souber que foi Jeremias que falou isso, não vai gostar. Por quê? Porque o rei tinha bronca de Jeremias, porque o rei Jeoaquim estava fazendo coisas erradas e Deus estava usando Jeremias para falar, olha, Jeoaquim, se arrependa das coisas erradas que você está fazendo, porque se você não se arrepender, eu vou te castigar. Então ele tinha bronca, ele falava assim, esse Jeremias só abre a boca para falar coisa ruim para mim. Ah, eu não quero saber do que esse homem está falando. Olha só, que coisa. E aí, Baruque e Jeremias fizeram o que os oficiais, os escribas do rei mandaram. E os oficiais pegaram o pergaminho que Baruque tinha escrito e foram até a casa do rei Jeoaquim. E nessa época era inverno e Jeoaquim estava lá no seu palácio, sentado em frente à lareira.
com o fogo aceso para se aquecer. Ele estava na sua casa de inverno, né? Porque estava frio, como está agora. Nós agora aqui no Brasil, nós estamos no inverno, então tá friozinho. Muitas pessoas que moram lá no sul do Brasil, né, na região sul, têm as suas casas com lareira ou com fogão a lenha. Essa época fica lá, ó, esquentando as mãos, os pés, perto do fogo para se esquentar. E assim estava o rei. E aí, um dos homens pegou o pergaminho e começou a ler para o rei. Mas depois de ouvir a leitura, apenas alguma linha, o rei fez uma coisa terrível. Foi lá, pegou o pergaminho que Jeremias tinha escrito e ó, foi lá e cortou um pedaço e jogou no fogo. Conforme o escriba ia lendo, ele pegava e ia rasgando e queimando. Ele queimou tudo, crianças. Ah, não, como é que pode? Queimou a palavra que Deus tinha mandado, cada parte lida. O rei não quis saber de escutar a mensagem que Deus tinha mandado para ele. Mas tem mais. Vocês acham que isso terminou? De jeito nenhum. Na sua maldade, ele ordenou que Jeremias e Baruque fossem capturados. E a Bíblia diz que Deus os escondeu e o protegeu do rei. Esta história bíblica que eu estou contando para vocês, crianças, está aqui no livro de Jeremias, no capítulo 39. E está aqui, ó, o título da história que está aqui, ó, escrito bem assim, ó, Jeremias. O rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e o lança no fogo. E aí, ó, ele pegou, depois que ele queimou, Deus falou novamente para Jeremias dizendo: pega outro rolo, escreve nele as palavras que estão no primeiro, que Jeoaquim, o rei de Judá, queimou. E o que Deus pediu que Jeremias fizesse, Deus também Jeremias obedeceu, mas aí sabe o que fez? Deus, além, aí Baruque foi, reescreveu tudo de novo, só que agora Deus deu ainda, como Baruque já tinha lido lá no templo, e o povo não deu importância, aqui isso daí é conversa, não acreditar na palavra de Deus, Deus que tinha falado castigo, agora Deus ainda falou palavras mais pesadas ainda. Deus também falou que castigaria o rei Joaquim e que nenhum dos seus filhos, a sua geração, iria subir no trono para ser rei. E o rei e o povo de Israel, que não havia escutado a palavra de Deus, Deus estava oferecendo sua misericórdia, eles seriam castigados por seus pecados. E essa foi uma mensagem muito triste. Realmente, eles foram castigados, né? Então Jeremias pegou um novo pergaminho e escreveu as mesmas palavras que Deus tinha dado da primeira vez e adicionou ainda mais coisas. Não importava que o rei quisesse destruí-la. Então, o papel em que a palavra de Deus está escrito pode ser rasgado. Hoje em dia tem gente que pega, eu não acredito nessa Bíblia não, vai lá e pega, rasga, queima. Mas só que não adianta fazer isso, porque a palavra de Deus não pode ser destruída, não tem como destruir. Esse é apenas um exemplo de como Deus preservou a sua palavra, para que nós tenhamos ela conosco hoje. Deus cuidou da sua palavra para nós termos certeza que ela é verdadeira e perfeita, porque a Bíblia é a verdade. A mensagem que Deus deu a Jeremias está na nossa Bíblia hoje, lá no Antigo Testamento. Então, nós podemos aprender sobre Deus e conhecê-lo, porque Ele nos deu a sua palavra. Deus também nos deu a sua palavra para nos mostrar quem somos e o quanto precisamos dele. No livro aqui, ó, de 2 Timóteo, né, eu li para vocês o versículo 14, no versículo 15, mas no versículo 16 fala que toda a escritura foi divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem
de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em todas as obras. Então, Deus aqui, ele está falando que a palavra dele é perfeita. E no livro de Isaías, que é o nosso versículo de hoje, no versículo 40 e no versículo 8, está escrito bem assim, ó. Vamos ver o que está escrito aqui, que é o nosso versículo de hoje. Olha só o que está escrito aqui, ó. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então não adianta nada. Deus, ele deixou a sua palavra para que nós soubéssemos quais são as ideias, os pensamentos dele para conosco. Porque o que Deus quer? Ele nos criou para ser seu amigo e para sermos perfeitos como ele. Mas aí quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, que nós vamos ver na nossas próximas histórias que eu vou estar contando para vocês, eles fez o quê? Através disso veio o pecado está no nosso DNA. Então a nossa vontade é só de fazer coisas erradas. Mas Deus deixou a sua palavra para que nós pudéssemos, através dela, saber o que ele quer conosco. Então não adianta. Então tá aqui, ó, a flor murcha, a relva, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra dele permanece. Então, por isso que a Bíblia é considerada a palavra de Deus. Bom, turminha, talvez essa tenha sido a primeira vez que você ouviu falar de uma forma assim. Estou tentando assim de forma resumida explicar para vocês sobre Deus. E às vezes essa é a primeira vez que você ouviu falar sobre quem é Deus e sobre quem você é de verdade. Uma pessoa que está longe de Deus por causa do seu pecado. E para isso que a Bíblia serve, para nos mostrar quem é Deus e quem nós somos de verdade. Então a Bíblia é poderosa e única, nenhum livro é comparado a ela. A Bíblia diz que você pecou, porém que Jesus morreu e ressuscitou para que você possa ter os seus pecados perdoados e ficar perto de Deus. Então, aqui no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 24, é Jesus quem está falando. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, você deixa de viver, o que é essa morte? Viver longe, afastado de Deus. Você deixa de ter essa morte eterna para ter a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, crer significa confiar plenamente que Jesus é o Salvador enviado por Deus e que morreu e ressuscitou por você. Se você crer em Jesus desta maneira, ele lhe dará a vida eterna. Isso significa que você vai ser perdoado dos seus pecados e ficará perto de Deus para sempre, começando aqui neste mundo, até que um dia você vá viver com ele no céu. E Deus ajudará você a entender a Bíblia para que seu amor por ele cresça cada dia mais. Olha só, eu já mostrei para vocês o versículo da nossa história de hoje e agora eu vou cantar para vocês uma musiquinha aqui que fala sobre a Bíblia, o perfeito livro de Deus. Olha só que música bonita, ó. Perfeito, que ame, que respeito, que tudo aproveito, e a Bíblia sim, de Deus a Bíblia veio, e ela sempre eu leio, e em tudo creio sim.
Então, a Bíblia é o perfeito livro de Deus. Bom, turminha, agora eu vou fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e também para que eles nos ajude a fazer o que é certo. Então vamos lá. Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter deixado a tua palavra para que através dela eu possa saber como eu devo me comportar e o que é que o Senhor quer para a minha vida. Te agradeço também pelo maravilhoso presente que o Senhor me deu, o seu Filho Jesus, para morrer naquela cruz, para perdão dos meus pecados e minha salvação. Querido Jesus, eu não sabia que eu era pecador, mas agora eu sei. E eu confesso os meus pecados e te peço que o Senhor entre no meu coração, me salva, me perdoa e me ajude a fazer o que é certo. Amém. Bom, turminha, essa primeira parte ficou um pouco longa, mas eu tinha que explicar para vocês qual é a importância de você saber sobre a Bíblia, o perfeito livro de Deus, e que a Bíblia é aonde eu sei sobre o que Deus quer para mim. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreve lá, aperta o sininho para você poder, toda vez que eu postar um vídeo, você receber a notificação. Curte, se inscreva, compartilha com seus amigos, com a sua família, para que eles saibam a verdadeira importância da Bíblia, a palavra de Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!